O ar de 1944 era um manto pesado de incertezas, espesso com a fumaça de conflitos que varriam o globo. Enquanto os olhos do mundo se voltavam para as frentes ocidentais e as ilhas traiçoeiras do Pacífico, uma verdade mais profunda, mais sombria, permanecia oculta sob a superfície do Japão imperial. Não se tratava apenas das defesas conhecidas, das fortalezas costeiras ou dos sistemas de túneis táticos. Falamos de algo que desafiava a própria imaginação do Ocidente, uma arquitetura subterrânea de proporções ciclópicas, escavada nas entranhas das montanhas, silenciosamente aguardando seu propósito. Era o sussurro quase inaudível de um segredo, um complexo labirinto de engenharia que prometia redefinir a compreensão do desespero e da determinação em tempos de guerra. A visão comum da Segunda Guerra Mundial, rigidamente encapsulada em narrativas de bravura e sacrifício, raramente abrangia a escala total da paranoia e do planejamento obsessivo que tomavam conta de algumas nações. No Japão, à medida que a maré da guerra virava, a imperativa de construir um reduto inexpugnável para o governo e o comando militar crescia em uma obsessão febril. Estas estruturas subterrâneas não eram meros abrigos, eram cidades ocultas, fábricas secretas e centros de comando que poderiam prolongar uma guerra aparentemente perdida, transformando cada montanha em uma fortaleza viva, respirando sob a terra. O custo humano e material para tal empreendimento era inimaginável, um testemunho brutal de uma vontade inquebrável, mas também um grito silencioso da humanidade levada ao extremo. Enquanto a Europa sangrava em seus campos e as ilhas do Pacífico se tornavam pira funerária de homens, a narrativa da guerra ganhava camadas de complexidade muitas vezes ignoradas. Aqueles que lutavam nas frentes de batalha, tanto americanos quanto japoneses, eram cativos de uma realidade imediata, impulsionados pela sobrevivência e pela ideologia. Mas por trás dos ruídos dos tiros e da fúria dos combates, existia uma maquinária oculta, um teatro secundário onde o verdadeiro jogo de xadrez da aniquilação se desenrolava. Este segredo, mantido sob o mais rigoroso véu de sigilo, lançaria uma sombra longa sobre o pós-guerra, questionando a amplitude do conhecimento dos aliados e a verdadeira extensão do sacrifício japonês. Em contraste com a grandiosidade sombria dessas construções subterrâneas, a realidade da guerra também se manifestava em locais inesperados e, de certa forma, triviais para o grande panorama estratégico. Milhares de quilômetros de distância, em um recanto arborizado de Wisconsin, um pequeno microcosmo daquele conflito global se desenrolava. O Campo McCoy, um nome que ecoa pouco na vasta memória da Segunda Guerra Mundial, era uma prisão para militares japoneses capturados, uma das tantas espalhadas pelos Estados Unidos. Ali, longe dos túneis e bunkers subterrâneos de sua terra natal, os soldados japoneses enfrentavam um tipo diferente de desafio, uma transformação silenciosa que desafiava as percepções ocidentais do inimigo. A existência de campos como McCoy era um lembrete vívido da Convenção de Genebra, um fio tênue de civilidade tentando manter-se intacto em meio à selvageria da guerra. No entanto, o choque cultural e as feridas psicológicas da derrota eram tão pungentes para os prisioneiros quanto os arranhões da batalha. Eles, que haviam sido criados com um código de honra inabalável, viam-se agora em uma terra estrangeira, tratados não como demônios desumanos, mas, para a surpresa de muitos, com uma dignidade que jamais poderiam ter previsto. Era o inesperado confronto entre a propaganda de guerra e a realidade humana, que começava a desvendar as complexidades da alma, até mesmo na mais brutal das circunstâncias. Esta dicotomia, a construção faraônica de um segredo militar em casa e a detenção humanitária de seus soldados no exterior, serve como uma lente através da qual podemos reexaminar a Segunda Guerra Mundial. Ela não é apenas uma história de grandes batalhas e líderes emblemáticos, mas de incontáveis dramas humanos, dilemas morais e reviravoltas psicológicas. Cada prisioneiro japonês em McCoy carregava em sua memória o eco de uma pátria que, secretamente, se entrincheirava em suas próprias profundezas. A narrativa aqui não é apenas de vitória ou derrota, mas de como a humanidade se molda e se deforma sob a pressão insuportável de um conflito global, onde as percepções superficiais escondem verdades profundas e muitas vezes perturbadoras.
O que se desenrolou nas entranhas da terra e nos corações dos homens mudaria para sempre a compreensão do que realmente significa guerra. Em 1944, enquanto os aliados avançavam inexoravelmente pelos teatros de guerra do Pacífico, o Japão imperial mergulhava numa realidade de privação e desespero silencioso. A nação insular, antes vibrante com a promessa de um império asiático, via suas veias de suprimento estranguladas, os comboios navais afundando sob os torpedos e bombas americanas. O mar, outrora seu aliado e via de expansão, tornava-se agora uma prisão que sufocava uma economia de guerra faminta por recursos. A escassez de petróleo era paralisante, o aço minguava e a borracha, vital para o esforço bélico, tornara-se um luxo esquecido. Dentro das fronteiras do Japão, uma realidade sombria se instalava. As cidades, antes palcos de uma vida cotidiana vibrante, transformavam-se em colmeias industriais sob a constante ameaça dos B-29. A paisagem sonora era pontuada pelo zumbido dos motores de aviões e pelo clangor incessante de forjas improvisadas. As fábricas trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, operadas por homens exaustos, mulheres e até crianças que haviam trocado os livros pelas ferramentas. A comida era racionada com rigor draconiano. As roupas tornavam-se remendos de tempos melhores. E a madeira era despojada das casas para alimentar fornos. Uma sombra de inanição pairava, mas a determinação do povo japonês, alimentada por uma propaganda incansável, permanecia implacável. Essa determinação não era apenas física, mas profundamente enraizada em um código de honra ancestral. O Bushido, o caminho do guerreiro, não era apenas uma doutrina militar, mas um ethos que permeava a sociedade. A rendição era mais do que uma derrota, era a desonra máxima, uma mancha indelével não apenas para o indivíduo, mas para sua família e para o imperador, considerado uma divindade. Melhor a morte gloriosa em combate, a carga banzai final, o sacrifício supremo em nome da pátria, do que a ignomínia de cair nas mãos do inimigo. Essa filosofia, levada ao extremo, explicava a resistência fanática em ilhas como Saipan e Iwo Jima, onde cada homem japonês lutava até o último suspiro, muitas vezes preferindo o suicídio a ser capturado. A propaganda oficial reforçava essa visão de mundo. O inimigo americano, em particular, era retratado com cores grotescas, bárbaros desprovidos de alma, cruéis, impiedosos, que não hesitariam em torturar e humilhar seus prisioneiros. Filmes, cartazes e jornais martelavam a ideia de que a guerra não era apenas um conflito militar, mas uma luta pela própria existência da cultura japonesa contra uma força alienígena e desumanizadora. Essa narrativa, repetida à exaustão, criou uma barreira psicológica quase impenetrável, moldando as expectativas dos soldados e civis sobre o que lhes aconteceria caso caíssem nas mãos do Ocidente. Era um mundo dicotômico, onde a humanidade de um lado era negada ao outro, justificando qualquer sacrifício. O ar no Japão, naquele ano de 1944, era pesado com a poeira da destruição iminente e o cheiro acre do carvão queimado e da fumaça das fábricas. Cada nova derrota era minimizada, cada vitória aliada era um recuo estratégico na imprensa controlada. Mas nas ruas, nos murmúrios noturnos, sob o véu da resiliência, o medo começava a se enraizar. O brilho nos olhos dos soldados que partiam para a frente de batalha carregava não apenas a honra do dever, mas a certeza de um destino final, pois a ideia de rendição era um segredo que não se permitia sequer cogitar. A nação estava em agonia, sua determinação implacável era alimentada não pela esperança de vitória total, mas pela negação absoluta da derrota e pelo temor visceral do que o inimigo faria. Este contexto de desespero e convicção inabalável seria o pano de fundo para um choque inesperado, que redefiniria a compreensão de muitos sobre a própria humanidade em tempos de guerra. A rotina em Camp McCoy havia se solidificado em uma camada monótona de labuta e silêncio. Dias gélidos davam lugar a noites ainda mais frias, e o solo de Wisconsin, já endurecido pelo inverno iminente, parecia um inimigo implacável sob a picareta e a pá.
Para os prisioneiros de guerra japoneses, o esforço físico era uma distração bem-vinda da constante ruminação sobre a guerra, suas famílias e o futuro incerto. Eles cavavam valas de drenagem, moviam terra, cortavam lenha, tarefas incessantes que, à primeira vista, pareciam servir apenas para mantê-los ocupados. Mas, por trás da aparente banalidade, a paisagem guardava um segredo, uma ferida ainda não cicatrizada na crosta terrestre que o exército americano se esforçava para manter oculta. Foi durante uma dessas sessões de escavação, nas profundezas de um trecho isolado da floresta, que o solo cedeu de uma forma estranha. Não era a areia frouxa ou a lama compacta que estavam acostumados, mas um som oco e um cheiro metálico distinto que subia à superfície. O grupo de prisioneiros, exausto, parou. Seus rostos, já marcados pela fadiga, exibiam uma mistura de confusão e apreensão. O sargento americano responsável pela patrulha, um homem taciturno chamado O'Malley, que havia testemunhado demais e falado de menos, aproximou-se com o rifle em riste, mas seus olhos mostravam uma curiosidade que a disciplina militar não conseguia esconder. O que se seguiu foi uma revelação inesperada, quase acidental. Um dos prisioneiros, um engenheiro naval chamado Kenji, notou a anomalia. Em vez de simplesmente uma camada de rocha, havia uma estrutura, concreto, armado. Não era um abrigo antiaéreo improvisado, nem uma galeria de mineração comum. A insistência do sargento para que eles apenas continuassem cavando revelou-se impossível. A cada golpe de ferramenta, mais do que o quebra-cabeça se desvendava. Uma enorme laje de concreto, camuflada sob décadas de folhagem e terra, expunha uma fenda. O ar que escapava dela era denso, pesado, com cheiro de mofo e maquinário antigo, uma atmosfera fantasmagórica que parecia sugar o som. A curiosidade, a despeito do medo e da aversão natural ao desconhecido, impeliu Kenji e seus companheiros a um exame mais minucioso, sob o olhar tenso de O'Malley. Com o auxílio de algumas ferramentas rudimentares e a força conjunta de homens acostumados à labuta, eles conseguiram alargar a fenda. O que se revelou ali não foi um túnel apertado, mas uma escuridão cavernosa que se estendia além do alcance da visão, um abismo artificial que parecia engolir a luz fraca do dia. O som de passos ecoava, multiplicado por uma acústica estranha, enquanto a luz de uma lanterna precária, providenciada por O'Malley, mal arranhava a imensidão que se abria. O choque foi imediato e avassalador. Não eram apenas passagens, mas corredores de concreto armado, largos o suficiente para a passagem de veículos pesados, adornados por tubulações enferrujadas e fiação exposta. O choque foi imediato e avassalador. Não eram apenas passagens, mas corredores de concreto armado, largos o suficiente para a passagem de veículos pesados, adornados por tubulações enferrujadas e fiação exposta. As paredes, molhadas e frias, cintilavam sob a luz bruxulente, revelando painéis de controle abandonados e maquinaria imponente, silenciosa e coberta por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Era um complexo industrial subterrâneo, vasto e intrincado, projetado com uma finalidade que transcendia qualquer imaginação. Não era um bunker para proteção, era um centro de produção, uma fábrica escondida, cujas dimensões e complexidade sugeriam uma operação de escala monumental e de um custo incalculável. A mente dos prisioneiros, acostumada à realidade brutal da guerra acima do solo, lutava para processar a visão das entranhas da terra. Aquilo era muito mais do que um abrigo, era um testemunho de um segredo militar de proporções gigantescas, uma face oculta da guerra que a humanidade, em sua loucura, havia escavado sobre os pés de uma nação. A atmosfera tornou-se opressiva, não apenas pelo ar estagnado, mas pela gravidade da descoberta. O silêncio era quebrado apenas pelo eco distante de uma gota d'água e pelo leve farfalhar do vento frio que entrava pela abertura recém-criada. O'Malley, pálido, finalmente quebrou o silêncio com uma voz rouca, quase um sussurro. Aqui não devia haver nada disso. Mas o nada estava ali, gigantesco e inegável, e a realidade daquele lugar começava a se impor sobre a visão de mundo de todos os presentes, prometendo uma transformação inescapável na compreensão daquele conflito mundial.
O mundo acima do solo era um turbilhão de aço, fogo e desespero humano, uma coreografia mortal de destruição. Mas, sob a terra marcada por crateras e trincheiras, outra guerra se desenrolava. Um conflito sombrio de engenhosidade brutal e sacrifício humano sem precedentes. Este era o reino das cidades subterrâneas, vastos e labirínticos complexos escavados em rocha e solo, monumentos à era em que a sobrevivência muitas vezes significava desaparecer da superfície por completo. Não eram meros bunkers, eram ecossistemas de pedra e concreto, forjados na mais profunda paranoia estratégica e na necessidade visceral de se proteger de uma destruição aérea que caía dos céus com uma fúria impensável. Imagine a escala. Quilômetros de túneis serpentinos, câmaras gigantescas ocultas sobre montanhas e florestas, projetadas para abrigar não apenas tropas e armamentos, mas fábricas inteiras, hospitais de campanha, centros de comando e até vilas improvisadas para os trabalhadores. A engenhosidade de engenheiros e operários, muitas vezes à beira da exaustão física e mental, era assombrosa. Sob a luz intermitente de lâmpadas improvisadas, o barulho incessante de perfuratrizes e o cheiro úmido da terra recém-aberta tornavam-se a sinfonia sombria da sobrevivência. Para cada pilar de concreto, para cada metro de rocha escavada, havia um custo invisível, um sacrifício extremo gravado na memória dos que sobreviveram a esses infernos construídos pelo homem. A criação dessas fortalezas ocultas exigiu um esforço humano e material que desafiava a própria compreensão. Milhões de toneladas de terra e rocha foram removidas, muitas vezes por mãos desprotegidas ou com ferramentas rudimentares. Os trabalhadores, fossem eles soldados em tarefas de construção, civis mobilizados ou, em muitos casos, prisioneiros de guerra de todas as frentes, enfrentavam condições que quebravam o espírito e o corpo. O ar pesado e contaminado, a escuridão persistente que roubava a noção de dia e noite, o risco constante de desabamentos e os turnos intermináveis criavam um ambiente de pesadelo onde a linha entre vida e morte se tornava tênue e a humanidade era testada em seus limites mais cruéis. Os dilemas morais permeavam cada metro escavado. A urgência implacável da guerra justificava o injustificável. Ordens vinham de cima, exigindo o impossível, e a vida individual tornava-se uma abstração diante da suposta necessidade estratégica. Quantas almas foram enterradas sob o concreto fresco, vítimas da exaustão, de acidentes ou da brutalidade dos guardas? A construção dessas cidades era, em si, um ato de desespero calculado, uma aposta de que a capacidade de resistir à fúria do inimigo valeria qualquer preço, não importando quão alto fosse esse custo em vidas. Nesses subterrâneos, o tempo perdia o sentido, e a noção de lar era substituída por paredes de pedra fria e um ar rarefeito. Cada barulho, cada vibração distante da superfície poderia significar a diferença entre a segurança e o fim. A tensão era uma companhia constante, moldando a psique de todos que ali trabalhavam ou se abrigavam. Era um segredo guardado por milhões, uma promessa sombria de resiliência que, paradoxalmente, exigia uma imensa fragilidade humana para ser concretizada. A capacidade de construir o inacreditável, de mover montanhas, revelava tanto a grandeza quanto a monstruosidade da transformação que a guerra impunha, desnudando a complexidade da alma humana em tempos extremos. Para os prisioneiros de guerra, como aqueles confinados em Camp McCoy, a realidade das trincheiras e dos campos de batalha abertos dava lugar a outro tipo de confinamento, muitas vezes com um teto de metal ou madeira sobre suas cabeças, mas sempre sob a vigilância constante de um inimigo muitas vezes invisível, mas onipresente. Enquanto os americanos se esforçavam para manter a ordem e a relativa dignidade prescrita pela Convenção de Genebra, a guerra lá fora continuava a devorar recursos e almas em proporções inimagináveis, exigindo de todos um sacrifício extremo. A própria existência de campos de prisioneiros, mantendo grandes contingentes de mão de obra e inteligência, era um reflexo dessa busca por controle e recursos humanos em meio ao caos global.
A inesperada realidade de sua situação, embora distante fisicamente dos túneis e das fábricas subterrâneas de combate, estava intrinsecamente ligada a essa mesma mentalidade de esforço total de guerra. A experiência desses homens, que de repente se viram em um ambiente que, em alguns aspectos, beirava o surreal em sua civilização comparado ao inferno que deixaram para trás, era um choque profundo. Mas por trás da fachada de normalidade do campo, ecoava o trabalho brutal, o custo invisível e os dilemas morais que sustentavam a máquina de guerra em todo o mundo. A humanidade, tanto em sua capacidade de construir maravilhas sob pressão, quanto de cometer atrocidades em nome da vitória, era o verdadeiro centro dessas narrativas ocultas. Este era o pano de fundo brutal e implacável contra o qual a história dos prisioneiros de Camp McCoy continuava a se desenrolar, revelando camadas de complexidade moral e de resiliência. O ar gélido de Wisconsin, cortante mesmo sob os telhados improvisados do campo McCoy, penetrava os ossos dos prisioneiros de guerra japoneses, um lembrete constante da distância abissal que os separava não apenas de seu lar, mas de um universo inteiro de expectativas. Eles eram as vozes do subterrâneo, homens arrancados do fragor da guerra para um limbo onde o silêncio e a rotina ditavam as horas. Cada um trazia as cicatrizes de um conflito que os havia transformado em meros números, em representações de um inimigo a ser desumanizado por ambos os lados. Mas ali, nas profundezas da América rural, algo inesperado começava a emergir, desafiando a própria lógica da brutalidade que haviam vivenciado. O que se desenrolava em McCoy não era o inferno que muitos esperavam, o retrato da retribuição cruel que a propaganda pintava. Em vez de tortura e fome, encontravam-se camas rudimentares, rações decentes e, acima de tudo, uma conformidade, ainda que fria, às diretrizes da Convenção de Genebra. Esse tratamento, quase inconcebível para mentes treinadas na dureza da ideologia militarista, provocava um choque interno que era tão profundo quanto qualquer ferida física. A desconfiança era a primeira reação, um escudo contra uma possível armadilha, um segredo disfarçado de compaixão. Como poderia o inimigo, aquele que juravam destruir, oferecer um mínimo de dignidade? A pergunta ecoava nas mentes fatigadas, nas noites em claro, enquanto os prisioneiros tentavam decifrar a humanidade paradoxal de seus captores. A vida em McCoy era uma rotina estranha de trabalho agrícola em fazendas próximas, sob a vigilância de guardas americanos que, para a surpresa de muitos, não agiam com o ódio virulento que eles mesmos, em outras circunstâncias, poderiam ter imposto. Essa convivência forçada, mediada por intérpretes e por gestos rudimentares, começou a semear uma lenta transformação na percepção dos soldados japoneses. Eles viam civis americanos, fazendeiros, mulheres e crianças, que apesar da distância cultural e da animosidade da guerra, os tratavam não como monstros, mas como homens. Lentamente, a imagem monolítica do inimigo implacável e cruel que lhes fora incutida desvanecia, substituída por nuances complexas, por dilemas morais que questionavam tudo o que lhes havia sido ensinado. A dor da derrota era palpável, mas a forma como essa dor era gerenciada, a ausência da retribuição mais selvagem, adicionava uma camada de sofrimento mental, a confusão. O som do vento uivando pelas vastas planícies, as texturas ásperas das roupas de trabalho, o cheiro de fumaça de madeira nas manhãs frias, cada detalhe sensorial apenas aprofundava a sensação de estar num limiar entre dois mundos. O sofrimento da guerra não cessava, mas adquiria uma nova forma, mais insidiosa, a do confronto com a própria consciência e com a redefinição do que significava ser humano em um conflito total. Não era o conforto ou a liberdade, mas o reconhecimento, ainda que mínimo, da humanidade compartilhada que mais os desarmava. Era uma lição brutal e inesperada, ensinada não pelo fragor dos tiros, mas pela quietude dos dias em um campo de prisioneiros, onde o verdadeiro segredo não era a crueldade escondida, mas a persistência da decência em meio à barbárie. Este choque de realidades preparava o terreno para uma compreensão mais profunda, um vislumbre das complexas verdades que a próxima etapa de suas vidas forçaria a confrontar. O trabalho no campo McCoy era uma sinfonia monótona de madeira, metal e suor.
Dias se arrastavam em um labirinto de galpões empoeirados, onde a luz fraca das lâmpadas penduradas revelava pilhas de materiais que, à primeira vista, pareciam contribuir diretamente para a máquina de guerra americana. Caixas de munição vazias, componentes de rádio avariados, fardos de tecido camuflado a serem reparados, tudo indicava uma participação relutante, porém inegável, no esforço bélico do inimigo. O ar denso e frio do inverno de Wisconsin, que se infiltrava pelas frestas, carregava o cheiro persistente de pinho e a promessa de neve, adicionando uma camada extra de desolação à rotina. Mas, sob a superfície dessa normalidade opressiva, algo estava em desalinho. Nos últimos dias, as tarefas de Shiro Tanaka e seus companheiros haviam tomado um rumo inesperado. Não eram mais apenas caixas genéricas ou peças de equipamentos. Agora, diante deles, jaziam artefatos estranhos, delicadamente embalados em papel de arroz e seda. Pergaminhos enrolados com caligrafia intrincada, estátuas de madeira polida cujos contornos remetiam a templos distantes, livros com capas brocadas e um cheiro distinto de envelhecimento, cerâmicas finamente pintadas que brilhavam sob a luz difusa. Eram objetos que carregavam a assinatura inconfundível de uma cultura antiga, uma cultura que Shiro reconhecia como a sua. Um sussurro correu entre os prisioneiros, uma corrente de descrença e choque. O que estava acontecendo? Por que os americanos estavam importando esses tesouros e o que eles pretendiam fazer com eles? A mente de Shiro lutava para reconciliar a imagem do inimigo impiedoso que devastava sua pátria com a visão de seus homens manuseando com uma estranha reverência, ou talvez apenas com a fria eficiência de quem cumpre ordens, artefatos que ele havia visto apenas em templos e museus de sua terra natal. A guerra, que até então parecia ter regras claras de destruição e domínio, de repente revelava uma face ambígua e perturbadora. Aos poucos, o segredo começou a se desvelar. Os americanos não estavam destruindo, estavam catalogando. Sob a supervisão de alguns oficiais do serviço de inteligência e de historiadores que falavam um japonês surpreendentemente fluente, os prisioneiros foram instruídos a identificar, traduzir e descrever cada peça. Muitos desses itens, eles perceberam, eram troféus de guerra, saqueados de territórios ocupados ou resgatados de navios afundados, evidências de uma vastidão cultural que a guerra ameaçava engolir. Mas havia mais. Havia também documentos de estratégia, diários pessoais de oficiais inimigos capturados e até mesmo textos que pareciam ser de natureza puramente acadêmica ou filosófica. A revelação foi uma micro-virada dolorosa. Não era uma linha de produção militar, mas uma câmara de arquivo cultural, um repositório de uma herança que eles, os próprios filhos daquela herança, estavam agora sendo forçados a organizar para o inimigo. A ironia era cruel, quase insuportável. Shiro sentia um nó na garganta enquanto traduzia um poema que falava da efemeridade da beleza sob a espada, uma obra que seu avô costumava recitar. Estava ele ajudando o inimigo a compreender melhor a alma japonesa para derrotá-la? Ou, de alguma forma perversa, contribuindo para a preservação de uma memória que a própria guerra buscava apagar? O contraste era brutal. A atmosfera nos galpões mudou. A resignação anterior deu lugar a uma introspecção amarga e a conversas sussurradas que sondavam o inesperado propósito de seu labor. Era uma forma de inteligência? Uma tentativa de entender o inimigo em um nível mais profundo, além das estratégias de campo de batalha? Ou seria um prelúdio para planos de transformação pós-guerra, onde a compreensão cultural seria uma arma tão potente quanto os tanques e aviões? A complexidade da situação atingiu a todos como um soco. Os guardas americanos, antes figuras de pura autoridade, agora pareciam observadores de um experimento social, seus olhares por vezes curiosos, por vezes distantes, incapazes de penetrar a barreira da língua e da cultura que se tornava cada vez mais densa. A linha entre inimigo e guardião, entre destruição e preservação, se tornava turva e perigosa. O que começara como um trabalho forçado para auxiliar a máquina de guerra, havia se transformado em uma jornada através de sua própria história e identidade, sob a vigília atenta daqueles que juraram destruí-la. A percepção da guerra para Shiro nunca mais seria a mesma. O segredo, além das armas, era mais do que estratégico, era existencial, um lembrete chocante da resiliência da humanidade, mesmo sob o cerco mais implacável.
Enquanto os dias se estendiam em Camp McCoy, os contornos afiados da guerra que antes definiam cada prisioneiro japonês como um mero fragmento do inimigo começaram a desvanecer-se, substituídos por uma complexidade que os oficiais americanos, por mais que tentassem, não podiam mais ignorar. O ar frio de Wisconsin carregava não apenas a promessa de inverno, mas também a lenta erosão das certezas. A imagem monolítica do soldado impiedoso, forjado na propaganda, cedia lugar a homens com rostos vincados pela saudade, mãos calejadas pelo trabalho e olhos que, por vezes, espelhavam uma profundidade de emoção outrora impensável. Havia um segredo silencioso que os prisioneiros guardavam, não de informações militares, mas da sua própria identidade, sua alma inquebrável. Não era um segredo escondido em mapas ou códigos, mas revelado em pequenos gestos de resistência cultural e espiritual. Em um canto apartado do acampamento, longe dos olhares mais curiosos, um grupo de prisioneiros dedicava-se à caligrafia, traçando ideogramas com tinta improvisada sobre pedaços de papel, uma prática que para eles era mais que arte, era uma ligação umbilical com a pátria, um refúgio da crueza da realidade. Os americanos observavam intrigados. Aqueles não eram os gestos de máquinas de guerra, mas de indivíduos que preservavam sua dignidade através da meticulosa beleza de sua escrita. O inesperado brotava em cenas cotidianas, o cuidado quase reverente com que alguns prisioneiros cultivavam pequenas hortas, transformando o solo árido em um pedaço de lar, ou a maneira como compartilhavam o chá, um ritual simples que transcendia a escassez, evocando um senso de comunidade e honra. Essas ações eram observadas pelos guardas, que esperavam hostilidade, mas encontravam uma resiliência quieta, uma busca incessante por algo além da mera sobrevivência física. Eles não estavam apenas lutando contra a fome ou o frio, estavam lutando para manter sua humanidade. Este reconhecimento forçou uma transformação nas percepções dos próprios captores. O Major Thompson, um homem endurecido por anos de serviço, admitia em seus relatórios uma crescente sensação de choque. Ele escrevia sobre como a linha entre nós e eles se tornava cada vez mais tênue, não em termos de lealdade, mas em termos de uma complexidade partilhada da experiência humana. As risadas abafadas durante um jogo de go, os lamentos melancólicos de canções entoadas à noite e até mesmo a teimosia em manter certas regras de etiqueta, tudo isso contribuía para desmantelar a fachada do inimigo desalmado. A tensão do acampamento não vinha apenas da cerca, mas do confronto interno dos americanos com suas próprias expectativas. A Convenção de Genebra, um documento de regras, parecia frágil diante da torrente de emoções e observações não previstas. Não se tratava mais de seguir ordens, mas de confrontar a própria consciência. O que significava lutar contra alguém que, em seu cativeiro, demonstrava a mesma ânsia por beleza, por conexão, por propósito que qualquer homem? Essa revelação não trazia consolo, mas uma perturbação profunda, um dilema moral sobre a verdadeira natureza do conflito que os opunha. A cada dia, a transformação tornava-se mais palpável. Era evidente que a verdadeira guerra não se travava apenas nos campos de batalha distantes, mas também nas mentes e corações, onde as noções pré-concebidas eram desfeitas pela face multifacetada da humanidade. Os prisioneiros não eram monstros, nem mesmo apenas soldados derrotados. Eram indivíduos, com suas próprias histórias, suas crenças inabaláveis e uma surpreendente capacidade de encontrar significado e dignidade em meio à adversidade. Este foi o clímax emocional, a virada silenciosa, onde a percepção do inimigo se quebrou em 1000 fragmentos de uma verdade mais dolorosa e reveladora. O silêncio que se abateu sobre o mundo após o rugido final dos canhões da Segunda Guerra não significou o fim das descobertas, mas sim o início de uma nova forma de desenterrar verdades. Com o armistício, as luzes da ribalta se voltaram para os campos de extermínio e as atrocidades indizíveis que definiram a barbárie do conflito na Europa. No meio desse panorama de horror e reconstrução, a existência de campos de prisioneiros de guerra como o de McCoy, no coração de Wisconsin, e as experiências que ali se desenrolaram pareciam diminutas, quase insignificantes. No entanto, para aqueles que haviam vivido ou mesmo gerido a complexa realidade dessas estruturas de contenção, um legado menos sombrio, mas igualmente perturbador em sua sutil complexidade, começava a ser esquecido.
A libertação e a repatriação dos prisioneiros japoneses trouxeram consigo a fase de auditoria e desmobilização. Documentos foram arquivados, relatórios preenchidos e o maquinário que manteve o inimigo cativo no solo americano foi desmontado. O que as forças aliadas descobriram no pós-guerra não foram câmaras de gás ou experimentos desumanos, mas sim a prova inconteste de uma adesão, ainda que imperfeita, à Convenção de Genebra. Era a revelação de que, mesmo em tempos de ódio e propaganda virulentas, a humanidade podia, em certos contextos e sob certas condições, prevalecer. A maneira como a vida se desenvolveu dentro dessas cercas, as interações inesperadas entre guardas e prisioneiros, os esforços para manter a dignidade e a cultura, tudo isso representava um contraste chocante com a narrativa simplificada da guerra total e do ódio absoluto. Contudo, a magnitude da vitória e a urgência da paz impuseram uma seletividade brutal à memória coletiva. O impacto dessas descobertas, a nuance, a moralidade ambígua, a transformação silenciosa de percepções em ambos os lados foi limitado. As narrativas que dominavam eram as de heroísmo indomável, sacrifício supremo e a aniquilação do mal puro. A complexidade dos campos de prisioneiros, onde o inimigo era, paradoxalmente, protegido e estudado, onde se formavam laços e se trocavam ideias, não se encaixava facilmente nesse molde de triunfalismo. O que aconteceu em McCoy e em tantos outros campos semelhantes era um segredo que não precisava ser ativamente escondido, mas que seria convenientemente esquecido. O esquecimento dessas estruturas não foi um ato maligno, mas uma consequência da priorização histórica. O mundo estava ansioso para virar a página, para enterrar os horrores mais gritantes e para construir um futuro sem as sombras da guerra. As histórias de prisioneiros japoneses sendo tratados de forma relativamente humana nos Estados Unidos, estudando a língua e cultura americanas e até mesmo contribuindo com informações estratégicas, eram inconvenientes. Elas minavam a dicotomia clara entre bem e mal que a propaganda de guerra havia cuidadosamente construído e que a reconstrução ideológica do pós-guerra necessitava. Assim, o que se tornou a história oficial da Segunda Guerra Mundial tendeu a ignorar esses segredos menos dramáticos, mas profundamente reveladores. Não havia clamor público para expor a verdade sobre o tratamento dos prisioneiros japoneses, pois essa verdade era menos sensacional do que as atrocidades que vinham à tona em outros frontes. As narrativas de resiliência e adaptação dentro das cercas, de encontros inesperados entre culturas tão díspares, ficaram confinados a arquivos empoeirados e a memórias pessoais que raramente encontraram eco nos grandes livros de história. A transformação individual que a experiência nos campos como McCoy poderia ter instigado foi sobrepujada pela necessidade de uma narrativa nacional coesa e simplificada. Esse rápido esquecimento foi, em si, uma das maiores tragédias silenciosas da guerra. Ele privou as gerações futuras de uma visão mais completa e matizada da natureza do conflito e da resiliência da humanidade. Os legados enterrados não eram apenas construções físicas, mas as verdades desconfortáveis sobre a capacidade de coexistência e de superação do ódio, mesmo em meio à fúria de uma guerra mundial. O choque não estava apenas no que foi feito, mas no que foi deixado de lado, permitindo que a complexidade moral e antropológica de certas experiências se dissolvesse na névoa da amnésia histórica. E assim, uma peça vital do mosaico da Segunda Guerra Mundial permaneceu nas sombras, esperando ser redescoberta por aqueles dispostos a olhar além das manchetes e do óbvio. O vento gelado do inverno de Wisconsin, o mesmo que outrora uivava sobre as barracas improvisadas e as cercas de arame, agora sussurra entre as árvores que reclamaram o terreno do antigo campo McCoy. Quase nada restou. Lajes de concreto rachadas, fundações esmaecidas pela grama alta e o musgo, e a sombra fantasmas de uma torre de observação que se desintegrou com o tempo são os únicos vestígios materiais de uma experiência humana extraordinária. A paisagem, hoje serena e esquecida, guarda cicatrizes invisíveis, testemunhas mudas de um capítulo da história onde a complexidade da guerra desafiou noções pré-concebidas sobre o inimigo. O que foi um palco de tensões e, surpreendentemente, de diálogos inesperados, hoje é apenas um eco distante, um segredo quase sepultado sob as folhas caídas e a indiferença do tempo.
É nesse vazio físico que a tenacidade dos historiadores ganha forma e urgência. A busca pela narrativa de McCoy é uma jornada contra o esquecimento, uma escavação em arquivos empoeirados, em diários de bordo de navios de guerra e em memórias fragmentadas. A paisagem, hoje serena e esquecida, guarda cicatrizes invisíveis, testemunhas mudas de um capítulo da história onde a complexidade da guerra desafiou noções pré-concebidas sobre o inimigo. O que foi um palco de tensões e, surpreendentemente, de diálogos inesperados, hoje é apenas um eco distante, um segredo quase sepultado sob as folhas caídas e a indiferença do tempo. É nesse vazio físico que a tenacidade dos historiadores ganha forma e urgência. A busca pela narrativa de McCoy é uma jornada contra o esquecimento, uma escavação em arquivos empoeirados, em diários de bordo de navios de guerra e em memórias fragmentadas. Eles se dedicam a reunir os pedaços dispersos de uma verdade que ameaça se dissolver, desafiando a interpretação simplista de um conflito global reduzido a heróis e vilões. Cada carta decifrada, cada registro de suprimentos, cada depoimento de um veterano, por mais envelhecido que esteja, é um fio precioso na tapeçaria de uma história que insiste em revelar a multifacetada humanidade em tempos de desumanidade. O choque cultural entre os prisioneiros japoneses, imersos em um código de honra e vergonha que tornava a rendição impensável, e seus captores americanos, atados às rigorosas, mas muitas vezes empáticas diretrizes da Convenção de Genebra, oferece um campo fértil para essa exploração. As descobertas dos pesquisadores frequentemente subvertem as expectativas, revelando episódios de cortesia, de aprendizado mútuo e até mesmo de respeito, que contrastam bruscamente com a propaganda belicista da época. A transformação nas percepções de ambos os lados, forçada pela convivência diária e pelas necessidades comuns do confinamento, é um tema recorrente, um testemunho da capacidade humana de adaptação e, em alguns casos, de superação da hostilidade imposta. Esses historiadores não apenas resgatam fatos, eles desenterram a psique coletiva, revelando como a humanidade se manifesta sob pressão extrema. Eles nos mostram que, por trás da uniforme e do rótulo de inimigo, existiam indivíduos com medos, esperanças e a inata busca por dignidade. É um trabalho que exige não apenas rigor acadêmico, mas também uma profunda empatia, a capacidade de ouvir as vozes silenciadas e de compreender as motivações de homens apanhados nas engrenagens de um evento de proporções catastróficas. A complexidade de McCoy, onde a burocracia militar se misturava com a individualidade irredutível, é um lembrete vívido de que a guerra nunca é unidimensional, nunca é apenas uma questão de certo e errado absolutos. A memória do campo McCoy, reconstituída a partir desses fragmentos e esforços, não é apenas um adendo à história da Segunda Guerra Mundial. É um desafio direto à nossa tendência de simplificar o passado, um convite a reconhecer a nuance e a surpresa onde menos se espera. O inesperado humanismo que floresceu entre arames farpados serve como uma lição moral poderosa, uma que a civilização moderna precisa revisitar constantemente. As ruínas físicas podem ser poucas, mas a resiliência dessa narrativa, que teima em desafiar o esquecimento, ecoa com uma potência duradoura, clamando para que jamais ignoremos os complexos segredos que a história ainda guarda. O ar de Wisconsin, outrora impregnado pelos sons e silêncios de um conflito distante que ecoava mesmo em solo americano, agora repousa sobre as terras que um dia abrigaram o campo McCoy. As estruturas talvez se desfaçam, as lembranças podem esmaecer, mas a lição forjada naqueles dias de guerra e confinamento persiste, uma cicatriz invisível na tapeçaria da história. Ali, onde homens japoneses, considerados inimigos jurados, foram confrontados não com a morte imediata, mas com uma existência paradoxalmente regida pela Convenção de Genebra, desenrolou-se um drama de profunda transformação. Não era apenas a coexistência imposta entre captores e cativos que definia McCoy, mas a revelação crua da complexidade da condição humana. Nas profundezas daquele cativeiro, longe dos campos de batalha do Pacífico, o desespero encontrou a engenhosidade, e o choque cultural pavimentou um caminho inesperado para a compreensão.
Os prisioneiros, muitos deles imersos em um código de honra que via a rendição como o fim de tudo, foram forçados a reavaliar suas crenças mais arraigadas, confrontando a realidade de que a vida continuava, mesmo sob o jugo do adversário. A disciplina, o pragmatismo e até mesmo a resiliência cultural japonesa, longe de serem aniquiladas, adaptaram-se e se manifestaram de formas surpreendentes, desde a organização meticulosa da vida no campo até a criação de complexas redes sociais internas. A dualidade entre a ferocidade da guerra lá fora e a relativa ordem e, por vezes, a civilidade dentro dos arames farpados de McCoy é um dos grandes segredos que estes episódios revelam. Não se tratava de romantizar o aprisionamento, mas de reconhecer que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a humanidade encontra maneiras de se manifestar em sua plenitude, na esperança e na resignação, na cooperação e na discórdia, na busca por dignidade e na aceitação da impotência. Para os guardas americanos, a experiência de lidar com aqueles que eram demonizados pela propaganda de guerra também foi uma jornada de desmitificação, um choque com a face real do outro, que raramente se alinhava com as caricaturas forjadas pelo conflito. O inimigo não era uma abstração unidimensional, mas um homem com seus próprios medos, sua própria cultura, seus próprios rituais de dignidade. O legado de McCoy e de tantos outros campos de prisioneiros nos convida a uma reflexão desconfortável. O que realmente definimos como vitória ou derrota quando as barreiras da linguagem e da ideologia se quebram e o que emerge é a irredutível essência da existência humana? É a percepção de que a guerra não é apenas um embate de exércitos e estratégias, mas também um cadinho onde a alma é testada, onde as fronteiras entre o bem e o mal se tornam nebulosas e onde a capacidade de transformação reside mesmo nas sombras mais densas. A eterna busca por compreender os segredos da história e da humanidade nos leva a esses recantos inesperados, onde a narrativa oficial é desafiada pela experiência visceral dos indivíduos. O que aprendemos com a transformação ocorrida em McCoy é que a guerra, com toda a sua barbárie e suas divisões, paradoxalmente, tem o poder de nos ensinar sobre a unidade intrínseca da experiência humana, a fragilidade de nossas certezas e a complexidade inerente a todo inimigo. No final das contas, as profundezas da guerra não revelam apenas a escuridão, mas também a resiliência da luz que reside em cada um de nós. Para continuar desvendando os segredos e as lições ocultas da história militar e da condição humana em tempos de guerra, inscreva-se no canal História Militar e Antropológica da Segunda Guerra Mundial e explore conosco as narrativas que moldaram o nosso mundo.